Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News desta quinta-feira. Hoje é 16 de julho de 2020. No Sabem atualiza principais informações que se marca atualidade a nível mundial. No começa para Angola, Estado é recomendado a trabalhar para inverter o atual cenário de clima econômico no país que tem indicadores desfavoráveis. Dados apontam para quebra de confiança grande nos grupos empresariais. O indicador do clima econômico de Angola permaneceu desfavorável no primeiro trimestre de 2020, mesmo com a tendência que se previa de evolução favorável. Este economista explica o que o quadro representa para o país. Isso deve-se, sobretudo, aqui a algumas limitações. A principal limitação que os agentes econômicos chamam a atenção tem a ver com a dificuldade no acesso ao financiamento, o excesso de burocracia em alguns setores. Estamos aqui a falar do setor da hotelaria e turismo e até do setor da construção. Estamos a falar aqui também na redução ou limitação no acesso às matérias-primas, sobretudo aquelas importadas. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, de maneira geral, a maior parte dos setores apresentaram no período uma tendência negativa. O índice mensal subiu de um valor de menos 43 para 24 no primeiro trimestre em referência. E aponta-se que houve uma queda de confiança muito grande nos grupos empresariais em quase todos os ramos, o que exige do país mais trabalho para inverter a situação. O economista Augusto Fernando acredita que não existam fórmulas mágicas, mas que é possível mudar o cenário. O primeiro passo para haver um bom clima de negócios, para haver um bom clima econômico em Angola neste momento, é acabar com o Covid. Angola tem duas saídas: ou vai ter que produzir, aumentar a produção nacional, ou, na pior das hipóteses, o petróleo tem que subir, para Angola ter divisas para poder garantir a importação dos bens e serviços que precisa para a satisfação da necessidade das pessoas. A situação também afeta a forma como Angola é vista além fronteiras. É necessário uma atenção no quadro das relações internacionais. Os indicadores de confiança e de clima econômico constituem uma publicação mensal sobre a conjuntura econômica no país, compiladas através do inquérito feito pelo INEA às empresas do setor não financeiro. Ainda na Angola, um fenómeno que tem estado a ganhar cada vez mais espaço na capital do país e com um número grande de vítimas. Não se fala de roubo de placas eletrônicas e de viaturas. 12 grupos que estão por trás disso já foi identificado pela polícia e 20 viaturas roubadas já foi recuperado. A nossa equipa já reportou vários casos de roubos de placas de automóveis, como o deste grupo, que foi flagrado a furtar uma placa mesmo na porta de casa do proprietário. E tantos outros. O crime continua a tirar o sono dos populares em Luanda, no meio de tanta agitação e correria. Devido à situação da pandemia da Covid-19, os populares seguem inquietos devido a estes malfeitores. Hoje o Serviço de Investigação Criminal de Luanda apresentou mais um grupo descoberto, além de cerca de 10 armas de fogo, metralhadoras e pistolas recuperadas das mãos dos malfeitores. Estes jovens estão envolvidos nas ações. Com idades entre os 19 aos 48 anos, o SIC confirmou o desmantelamento de 2 associações ligadas aos crimes de roubo e furto de viaturas e placas eletrónicas. São no total 40 cidadãos, dentre os quais 4 estrangeiros de nacionalidade guinense e nigeriana. Os indivíduos estão detidos, são os mandantes e compradores. Agora está-se a fazer um trabalho árduo e investigativo no sentido de nós capturarmos os indivíduos que roubam as viaturas, aliás, que roubam as placas eletrónicas. Por outro lado, cerca de 20 viaturas foram recuperadas das mãos dos marginais. Elas haviam sido roubadas. Os proprietários voltaram a ter as chaves das suas viaturas. Este jovem, por exemplo, conta que os delinquentes roubaram o seu carro mesmo na porta de casa há cerca de 6 meses. Esta chave é falsa, replicada pelos marginais, e esta outra é a verdadeira. Fui sequestrado durante por aí 30 minutos, levaram-me a roupa, levaram-me tudo. Tem a minha viatura de volta assim, é só uma alegria. Não era essa cor, a viatura era marrom. Das 20 viaturas recuperadas, ficamos a saber que esta foi a mais alterada. O chassi já foi trocado e a pintura, como podemos ver, também já estava a ser alterada. Estes papéis colados pelo Serviço de Investigação Criminal de Luanda indicam que esta matrícula de cima é a falsa e esta é a verdadeira.
E o que temos aqui é matrícula falsa. Entretanto, apesar de todas essas viaturas recuperadas, o SIC insiste em reforçar os populares a necessidade do cumprimento de algumas medidas de precaução, como o uso do GPS. Para conseguir-se recuperar essa viatura em tempo recorde, no caso de furto ou de roubo. Na Moçambique, um empresário que é presidente da Confederação de Associações Econômicas foi baleado numa tentativa de homicídio. Nesse momento, ele só recebe atendimento médico e o Serviço Nacional de Investigação Criminal garante-me que trabalha no sentido de localiza e responsabiliza autores de atentado. Crime concretizado e as autoridades seguem as pistas dos autores até agora foragidos. Agostinho Vuma continua hospitalizado e o Cernic concentra-se nos trabalhos de investigação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal nada diz em relação ao baleamento do presidente da CTA, Agostinho Vuma. Sublinham que o processo está em investigação e para se encontrar os autores do crime, o revelar de qualquer dado pode comprometer o processo. O Cernic tomou conhecimento de imediato, logo à ocorrência deste crime, da tentativa no homicídio do cidadão Vuma, e fez-se ao local, recolheu todos os vestígios possíveis e decorrem investigações no sentido de localizar os indivíduos que praticaram este ato macabro. Neste momento não podemos avançar com informações sobre este caso. No momento oportuno, o Cernic irá convocar a imprensa para dar a conhecer sobre o fim dos trabalhos. Quarentena acende alerta sobre riscos de acidentes domésticos com rede elétrica. No Brasil, de janeiro a maio de 2020, 107 pessoas morrem vítimas de acidentes domésticos ligados à rede elétrica. Aos poucos, as queimaduras pelo corpo de Elisa, de 5 anos, vão cicatrizando. O que não cicatriza é a lembrança da mãe ao ver a filha depois que o celular explodiu nas mãos da menina. O aparelho estava ligado à tomada. Aquela fumaça, e quando eu olhei para o chão, o celular no chão, eu só corri, peguei minha filha e tentei socorrer. Incêndios e choques são os principais motivos de acidentes domésticos envolvendo eletricidade. Nos 5 primeiros meses desse ano, foram registrados em todo o Brasil mais de 240 acidentes desse tipo em residências. 107 pessoas morreram. Praticamente 100% desses acidentes poderiam ser evitados com atitudes bem simples, como, por exemplo, não usar extensões, T's e benjamins, principalmente na cozinha. Os equipamentos que ficam aqui têm potência muito alta e, ligados todos juntos numa única tomada, podem sobrecarregar a rede elétrica, provocar um aquecimento e gerar um princípio de incêndio. A chance de sobrecarga é gigante e a chance de incêndio, ou princípio de incêndio, é maior ainda. Observar se há fios desencapados em casa para evitar choques. Não usar o celular enquanto ele estiver na tomada e chamar um profissional qualificado para consertos elétricos em vez de se arriscar sem conhecimento também estão entre os cuidados básicos para evitar o pior. Álvaro decidiu pintar sozinho uma parede externa de casa. O choque foi tão forte que Álvaro desmaiou, caiu de uma altura de 6 metros e quebrou a bacia. Esse serviço aí a gente vai deixar para alguém da área, né, profissionalizado já, né? Não pretendo mexer mais. Goste no Sabem atualiza informações sobre Covid-19. Avanço em teste de vacina contra coronavírus provoca otimismo e anima mercado. Nos Estados Unidos, uma vacina contra coronavírus produzida pela empresa Moderna também para a última fase de testes. Existem 23 vacinas em fase de testes em humanos no momento no mundo. Uma delas é da empresa de biotecnologia Moderna, de Seattle, que está trabalhando junto com pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde. E ela anunciou que vai começar os testes em larga escala com 30 mil pessoas nos Estados Unidos dentro de 12 dias.
Na primeira fase, 45 voluntários foram vacinados e todos produziram anticorpos para combater o coronavírus. A vacina do consórcio Pfizer-BioNTech teve resultados semelhantes e também será testada em 30 mil pessoas no fim do mês. A expectativa da ciência é que várias vacinas sejam produzidas em diferentes partes do planeta para imunizar a população mundial. Outra linha de pesquisa que vem dando resultados é a base de anticorpos. Cientistas alemães e americanos identificaram mais 2 anticorpos eficazes no combate ao coronavírus. O resultado da pesquisa foi publicado hoje na revista científica Nature e mostra que os anticorpos conseguiram reduzir a inflamação nos pulmões de camundongos quando agiram juntos e também quando agiram separados. A capital de Japão registra um aumento no número de casos de Covid-19, permanecendo assim em alerta máximo. Mais detalhes com Cíntia Godoy, na Tóquio. O alerta foi decretado depois que o número de internações dobrou em relação à semana passada. Segundo a governadora de Tóquio, a taxa de infecção está no estágio vermelho. A maioria dos infectados são jovens e pessoas assintomáticas. A governadora pediu que a população evite viagens desnecessárias e afirmou que vai realizar mais testes. Lá na França, 12 dos principais pontos turísticos já volta a funcionar com algumas restrições. O uso de máscaras e distanciamento social devem ser respeitados. O último andar da Torre Eiffel reabriu para apenas 250 visitantes por vez. Já a Disneylândia Paris também retomou as atividades com a venda antecipada de ingressos. Depois de 4 meses fechadas, as 2 atrações terão que respeitar medidas de segurança, como o uso de máscaras e distanciamento social. E na Cabo Verde, o ministro de Saúde mostra satisfeito com o aumento de casos recuperados de Covid-19. Em termos de realização de testes, Arlindo de Rosário Flama, número já chega praticamente 50 mil. Cabo Verde registra um aumento de recuperados por Covid-19, ultrapassando os 890, sendo a maioria na cidade da Praia. Situação que, não obstante também ao aumento de casos de contaminação, deixa o Ministro da Saúde satisfeito e afirma que as estruturas de saúde têm conseguido dar resposta à demanda. Praticamente metade dos casos que já tivemos desde 19 de março, metade desses casos estão recuperados. Isso porque também a epidemia tem incidido sobretudo em faixas etárias relativamente jovens e mesmo a mortalidade resultante da Covid tem acontecido em pessoas com algumas outras comorbilidades. Eu penso que, mantendo essa tendência, o que nós temos tido, apesar do aumento do número de casos, é que, felizmente, as estruturas de saúde têm tido capacidade de resposta, até porque essa demanda em relação aos casos mais complexos não tem aumentado. De todo modo, nós temos que estar preparados para a evolução. Arlindo do Rosário avança que o país dispõe de mais ventiladores e, em relação à realização de testes, tanto rápidos como de PCR, tem aumentado. Darmos agora mais de 30 ventiladores que serão distribuídos, monitores, que são também para todas as estruturas. Estamos a aumentar essa capacidade de resposta. Iremos desenvolver, junto com o Ministério do Turismo, também a capacidade de resposta em termos de um centro para Covid na Ilha do Sal e também na Boa Vista, enquadrado também numa resposta da segurança em termos de garantia para com a entrada, portanto, com a abertura dos voos internacionais. O número de testes realizados já praticamente chega aos 50 mil. Entre testes rápidos e testes PCR, é um número já bastante elevado. Cabo Verde tem uma média por países, em termos de realização de testes dos mais altas. Face ao aumento de infecções na ilha de São Nicolau, sendo a maioria na Ribeira Brava, o Diretor Nacional da Saúde informa que vai ser reforçada a equipa médica com o envio de mais profissionais à ilha. Já está garantido, portanto, a contratação de mais enfermeiros e que também já foi identificado mais um médico, há um outro que acabou de chegar e há mais um outro que vai também dentro de poucos dias, que vai para apoiar São Nicolau. E neste momento, portanto, está-se a preparar a ida de uma equipa de São Vicente com um médico
uma enfermeira e um técnico de epidemiologia. Esse técnico de epidemiologia é cubano. E vai também mais um enfermeiro, que é um enfermeiro que tem alguma experiência e que já participou também na Boa Vista. Nomeadamente a Ilha do Sal. Já ficou de ir uma equipa do Ministério, com uma consultora da OMS, uma intensivista da OMS, que vai-nos também ajudar a equacionar a abertura de um centro de internamento no Sal, para doentes de Covid. Vai, portanto, ajudar-nos a organizar, portanto, esse centro e também corrigir, melhorar, dar sugestões sobre a forma como estamos organizadas aí no Sal. Da realçar que Cabo Verde tem neste momento o centro de diagnósticos nas ilhas de Santiago, São Vicente e Sal. Em breve, Artur Correia afirma que vai ser abertos mais 2 centros, um no Fogo e outro em Santiago. Momento goce para vista de imprensa e Dalina Ramos com mais informações. R7 destaca a Flórida supera 300 mil casos de infecção para novo coronavírus. Nas últimas 24 horas foi registrado mais de 10 mil infecções. Agora a Europa está que adolescente morre de peste negra. Jovem come carne de marmota selvagem na Mongólia. Já a Euronews está que Espanha bate recorde de casos de Covid desde maio. O país registra quase 400 novas infecções no só dia. A Jazeera também está a trazer casos de Covid, que a Índia se aproxima de 1 milhão após novo registro diário. Mundo ao minuto. Destaca o Partido Social Democrata da Macedónia do Norte vence eleições gerais. Vota trazer no âmbito de Covid-19, mais de 2 centenas de angolanos regressam do Brasil. E por último, Angola está que Estados Unidos está acusa grupo mercenário russo de apoio minas na Líbia. E por hoje é tudo na Mundo Record News. Muito obrigada pela boa companhia. Nos volta amanhã à mesma hora. De lá, fica direito.